Oi pessoal, dando continuidade ao desafio Condomínio Mais Eficiente, hoje é a dica 4, em que nós falaremos sobre sensor de iluminação. Vamos para o computador? Vamos agora aqui para o computador, fazer o nosso estudo sobre sensor de presença e movimentação e sem sensor. Qual que é o consumo disso daí tudo em nossos sistemas de garagens, por exemplo, do prédio, que eu acho que é onde mais se vai caber esse estudo. Sistemas de garagem e sistemas de entrada e saída daquele hall principal. Para os andares não, porque usa-se pouco. A nossa premissa para esse estudo é que nós vamos considerar ao longo de um corredor instalaremos 10 lâmpadas, diversos modelos, testando o consumo de lâmpadas com sensores e sem sensores. Isso daí por que 10 lâmpadas? Para a gente ter o resultado em vezes 10. Porque, por exemplo, tem lâmpada que não queima em um ano, a vida útil dela é maior que um ano. Então a gente precisa pegar uma população de 10 lâmpadas, então uma quantidade de 10 lâmpadas, para a gente conseguir aquele percentual multiplicar e chegar a números, porque senão esse estudo seria meio furado. Então por isso que eu peguei 10 lâmpadas, tá? Vamos considerar também os dois tipos de sensores. De movimentação mais simples é aquele sensor de presença que tem nos andares lá, que você chega, ele acende, fica um minuto aceso, você pega o elevador, ele sai. Vamos considerar um de movimentação e presença. Esse daí já é um sensor que ele reconhece massa. Então imagina que ele tem escaneado a sua garagem e um dia você chega e fica lá parado fazendo poucos movimentos. Como ele tem escaneado a garagem na memória dele, ele vai reconhecer que você está lá, que você não é um corpo que deveria estar lá naquele horário, e ele vai deixar a luz acesa, ele não vai apagar. Isso daí, por isso que ele é um sensor não só de movimentação, mas de movimentação e presença. Diferente que nós chamamos normalmente, né, aquele sensor de movimentação de elevador, nós chamamos ele de sensor de presença, não. Ele é um sensor de movimento, ele reconhece movimento. Esse sensor, sim, mais sofisticado, reconhece movimento e presença. No sensor de movimento, vamos considerar um ciclo de 1 minuto. Então, aquele sensor do hall do elevador, 1 minuto, que é o que o pessoal usa padrão. E no sensor de movimentação e presença, ciclos já de 5 minutos. Por quê? Porque como ele reconhece a presença e ele é um sensor mais sofisticado, o próprio fabricante, que é a Finder, ela pede para colocar ele em 5 minutos. Então eu estou considerando. Os dados de utilização desses sensores foram fornecidos parte pela Finder e parte uma sensibilidade minha, tá? Então, qualquer dado assim, eu divido responsabilidade com a Finder, ela mandou dos sensores dela e ela superestimava o outro sensor, então ela falava que o outro sensor ele ia funcionar 8 vezes a cada 10 minutos, eu achei muito. Então, quando a gente considerar, vamos considerar também que o sensor de ciclo de 1 minuto irá acender 4 vezes a cada 10 minutos e não 8, como eles diziam. E o sensor de movimentação e presença, ele vai acender 1 vez a cada 10 minutos. Então essas aqui são as considerações iniciais para irmos para o nosso estudo. Agora, nós vamos levar em consideração o cenário dos sensores, tá? Então o sensor de presença e movimentação, ele vai ficar, vamos considerar um tempo de 8 horas. Essas 8 horas, aí não foi tirado da minha cabeça, foi um levantamento que eu fiz junto a alguns síndicos, que eles falam que o movimento de rush, vamos falar assim, o movimento que mais, a hora que tem mais movimento dentro das garagens é das 5h30 da manhã às 9h30 e depois das 6 às 10. Então, das 5h30 às 9h30, 4 horas, e depois das 18 às 22 mais 4 horas. Por isso que eu considerei nesse estudo essas 8 horas, tá bom? Então são 8 horas de utilização. Uso do dias em minutos, então se a gente pegar 8 horas e dividir por 60 vai dar 480 minutos. Quantidade de ciclos por dia, aí foi aquela divisão que eu fiz. O da Finder eu dividi por
dividir por 5 minutos, por ciclos de 5 minutos a cada 10, então um ciclo de 5 minutos. O sensor de movimentação eu só peguei a cada 10 ciclos de 4 minutos. E o sem sensor eu estou considerando dois, que é um liga e outro desliga. Mais nada, porque esse número inclusive será ignorado. Aí vamos considerar também quantidade de ciclo por ano, então eu só multipliquei por 365. Aí o tempo do ciclo em minuto, então aí multiplicado o tempo do ciclo pela quantidade de vezes. Aí nós vamos ter o uso anual em minuto e o uso anual em horas. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. E aqui eu vou ter as lâmpadas do estudo. Então eu peguei 6 modelos de lâmpadas. Uma FLC, aquela econômica, espiral, aquela que eu fiz inclusive os vídeos de ontem, super simples, potência de 20 watts. Estou ignorando potência, tá, gente? Então, assim, nesse corredor, para vocês verem, dessa última lâmpada tubular de alta performance, aonde eu uso 10 FLC de 20 watts, uma LED normal substitui de igual, uma tubular eu já usaria 5 tubulares, e se fosse a tubular LED, tá? 5 tubulares LED. Se fosse tubular de alta performance, eu usaria apenas 3. Então, não estou considerando aí o espaço, estou considerando só o tempo aceso. Depois nós vamos fazer dimensionamento de iluminação. E eu vou mostrar com vocês como mais ou menos calcular esse espaço pelo Dialux. É o meu sistema e é um jeito de deixar uma dica para vocês também disso daí que é bem legal. Não precisa de Dialux se respeitarmos algumas regrinhas básicas. Então, vamos lá. A FLC com potência de 20 watts, o valor dela de mercado R$ 11,90, vida útil dela 10 horas, a vida útil em ciclo ela aguenta 30 mil ciclos de liga e desliga e uma tarifa aqui de São Paulo de 72 centavos. A halógena de 50 watts ela já consome um pouquinho mais, o custo dela R$ 5,96, vida útil dela 2.000 horas, ciclos de vida dela 8 mil ciclos, e tarifa igual de São Paulo. E assim eu fui fazendo com todas, com a LED, com a tubular, com a tubo LED e com essa tubo LED de alta performance. Vale lembrar que tubular, ela não está sendo muito pouco vendida, eu peguei uma da Osram. Essa tubular LED eu peguei da Philips. E essa de alta performance são algumas marcas muito específicas. Temos KS, temos algumas marcas muito específicas que são lâmpadas de alta performance que elas tem que ser comprada meio que com projeto, então não é tão simples de achá-la no mercado. Essa vida útil, tanto 25 mil horas como 100 mil horas foram dados pelo fabricante, por garantia. Ciclo também, tanto 50 mil ciclos como 100 mil ciclos dado pelo fabricante por garantia. Tá? Então nós estamos considerando garantia. Não quer dizer que vai durar menos, tem que durar daí para mais. Mas nós consideramos garantia que se é o que o fabricante promete, é o que a gente tem que respeitar, porque se der algum problema, o síndico vai ter que pagar por isso, vai arcar com esse problema. Então vamos considerar o fabricante. Aqui agora para o estudo de caso, vamos para o cenário com sensor de movimentação. Sensor de movimentação é aquele, lembra, mais barato, que você chega, você se mexe, ele aciona, depois de 1 minuto ele apaga. Então nós estamos considerando aqui de 1 minuto, eu estou considerando que eu vou precisar, para sensorizar esse corredor comprido, 2 sensores multicraft, tá? Cada um deles está saindo quase R$60, 50 e poucos reais, então por isso que eu botei vezes 2 ali. E aqui o estudo de caso com as trocas, então a quantidade de troca que eu vou ter por causa do liga e desliga, para 10 lâmpadas, aí eu tenho as lâmpadas que eu tenho que trocar por ano, vezes aquele valor que eu botei na tabela de cima, vezes a quantidade de troca, aí o multicraft, a garantia dele é 1 ano, então eu só vou considerar uma troca por ano, e os valores totais. Aqui já é o sensor, já é com o sensor de presença e movimentação da Finder, tá? Mesma coisa. A gente vai dividir pela quantidade de ciclos, então as trocas estão ligadas diretamente à quantidade de ciclos que cada lâmpada suporta, vezes 10, vezes a quantidade, o valor da lâmpada, aí vezes custo de energia também, que eu levo em consideração, e o principal aqui, o valor da Finder, tá? A Finder que disponibiliza esse valor,
peguei o valor dela do site dela, o valor de mercado, no site não, minto, do Mercado Livre, que eu achei mais barato, tá? Da Find tá 500 e pouco, eu peguei no Mercado Livre pra gente considerar um preço razoável, tá bom? Também cheguei a esse valor. Aqui, sem sensor, a mesma coisa, nós vamos considerar, só que aqui muda. Aqui a gente não considera por ciclo, a gente vai considerar a lâmpada pela vida útil, que é a garantia do fabricante, porque agora dessa vez nós vamos estar falando de ligar ele às 5h30 da manhã, desligar às 9h30, depois ligar novamente às 18h, desligar às 22h. Então, ciclos são 4 por dia, é muito pouco, não chega aos pés do que promete a lâmpada. Então, nós vamos só considerar vida útil da lâmpada. Esse é o resultado. Esse resultado é assustador para vocês verem. Ele é uma revisão de um outro estudo que eu fiz, porque o outro estudo, um amigo nosso, né, que chama Bruno, ele falou assim, dá uma revisada porque é o seguinte, você não colocou lâmpada tubular de alta performance, e isso daí pode ser uma ótima para o condomínio, quando o condomínio souber o quanto que esse tipo de lâmpada dá de resultado, e que ele tem uma garantia de 7 anos que não vai ter manutenção com iluminação, o condomínio vai querer saber como funciona, para que funciona, tudo certinho, então pode colocar aí. E que os tempos estavam equivocados. Então eu revisei o estudo e só para vocês verem, vamos falar das lâmpadas que nós usamos hoje. Nós usamos LED, não vamos falar FLC econômica, a gente usa em alguns lugares, mas está sendo substituído aos poucos por LED. Mas o LED mesmo, vocês podem ver que sem sensor, ele é mais econômico, 41% se for na lâmpada tubular de LED. Primeiro, 35% se for na LED bulbo, aquela E27, aquela de rosquear. 35% ela é mais econômica do que com sensor mais barato. Em vermelho são sempre os segundos valores mais baratos. Na tubo LED, ela vai ser 41% mais barata, se for considerar o sensor mais caro na tubo LED. Por quê? Porque quando a gente entra com LED, onde o liga e desliga, ele acaba sendo maior do que o liga e desliga das outras tecnologias, já dá uma mudança. E nas lâmpadas tubulares, por causa do tipo do soquete, ele ainda aguenta mais. Por isso que as tubulares, ó, todos os sensores de qualidade, ele já é mais econômico do que o sensor barato, então ela suporta mais ciclos. E também elas são sem sensores mais barato. Não levei em consideração aqui start de lâmpada, então no momento que liga até a estabilização, eu não levei em consideração, senão as lâmpadas de LED elas teriam um aumento melhor de estar sem sensor, porque quando você liga para estabilizar alguns milissegundos, ela puxa um pouquinho mais de corrente. Por exemplo, essa lâmpada de alta performance de 16 watts, ela chega a 18 watts por 1 ou 2 milissegundos e depois volta. Se fosse fazer um estudo anualizado como esse nosso, nós teríamos que levar isso em consideração, porque daria uma diferença. Tá? Então, qual que é a conclusão desse estudo? Eu acho que a conclusão principal é assim: para horários de pico, então horários de rush, horário que o seu condomínio fica com mais gente entrando e saindo, vale a pena deixar a lâmpada ligada direto. Para horário sem tanto rush, horário comum de utilização, vai das 9h30 até as 18 horas. Não tem problema nenhum sensorizar. Sensorizar, ele vai servir porque esses horários você vai ter algum rush ali da meio-dia a 1 por causa de horário de criança em escola, mas aí a gente consegue tirar, então até, em vez de ficar até as 9h30, vamos considerar até 8h30 de manhã horário de rush, mas não tem problema. O melhor jeito de fazer isso é montando, aí é na construção, esse que é o problema, na reforma, se for fazer reforma de garagem, mas é montando circuitos separados. Eu sempre falo, se a gente tiver um circuito aceso, por exemplo, a madrugada inteira, então vamos intercalar uma lâmpada de um circuito com sensor e uma lâmpada que eu consigo desativar o sensor. Uma lâmpada com circuito com sensor, uma que eu consigo desativar o sensor. Então imagina, o sensor ligar direto, um que eu consigo ativar e desativar, ligar direto ou ligar no sensor. Esse é o melhor dos mundos. Porque, por exemplo, durante o dia eu só deixo o ciclo sensorizado, ou eu posso deixar o outro também sensorizado. Chega no horário de rush, eu ligo direto a iluminação. Acabou o horário de rush, eu volto a sensorizar. Por que é importante iluminação dentro de garagem? Porque nós temos que seguir a ABNT. Uma das dicas vai ser como
fazer esse dimensionamento, como seguir a BNT. E para seguir a BNT diz a quantidade de lux que nós temos que dar na garagem. Imagina que alguém bate o carro na sua garagem e ele justifica que está com a lâmpada queimada, que a iluminação não está chegando, e processa o condomínio, ele chega com o luxímetro e pega lá no luxímetro que realmente ela está abaixo do que deveria. É um processo. Então nós temos que ficar sempre muito espertos com isso, porque isso daí não é brincadeira, tá bom? Eu espero ter ajudado a todo mundo. Esse vídeo ele ficou longo, mas é porque é de interesse de todo mundo entender o estudo e conseguir chegar nesse final, né? Nessa conclusão, tá bom? Vou aproveitar agora, pedir quem gostou, curte, que se você conhece, se você é síndico e conhece outro síndico que vai gostar, marque ele aqui embaixo nos comentários, porque será bom que ele nos siga, que ele também vai ter essas dicas. Lembrando que nesse mês de dezembro nós vamos ter o mês inteiro ao menos uma dica por mês. São dicas de economia de verdade para o condomínio, sempre pensando em economizar os recursos, tá bom? Nos sigam nas redes sociais, aqui estão as nossas redes sociais. Se vocês quiserem essa apresentação para de repente apresentar para o conselho ou ter arquivado com você para um estudo posterior, deixa o e-mail aqui nos comentários ou me manda via direct, via mensagem privada, que eu encaminho para vocês essa apresentação, tá bom, gente? Muito obrigado a todos, até mais.